E aí galera, tô eu aqui falando com vocês pela primeira vez no YouTube. Como eu tinha dito que eu ia criar esse meu canal, eu tô criando esse meu canal com o intuito de levar alimento para a alma de vocês, coisa que eu já fazia lá no meu Instagram, coisa que eu já faço lá no meu Facebook, essas mensagens que eu procuro levar alimento para a alma de vocês, porque eu acho que o conhecimento que a gente vai adquirindo ao decorrer da vida precisa ser compartilhado. E assim, se eu fosse falar da minha vida, daria um filme, eu ia ficar aqui horas e horas falando com vocês, mas eu acho que tem algumas coisas bem interessantes que eu preciso falar, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, eu acho que vai dar incentivo, vai dar carga na bateria de vocês, que foi exatamente isso que aconteceu comigo quando eu tinha essa idade. Galera, eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Bom Despacho, no interior de Minas Gerais. Nos anos 80, numa época onde as coisas não eram fáceis, ainda nada é fácil, mas nos anos 80 as coisas eram mais difíceis ainda. Vim de uma família muito boa, a família da minha mãe era uma família muito bem estruturada, tanto financeiramente quanto fisicamente, né? E eu tive vários impasses na minha vida, assim, várias provações que eu digo, que se eu fosse colocar tudo na ponta do lápis, assim, enumerar quantas coisas difíceis eu já passei, era para eu ter me tornado um drogado, um revoltado, um baderneiro, né, como se dizem, ou um marginal, ou sei lá o que. Mas assim, eu sempre tive fé, eu sempre tive amor no coração, sempre tive força de vontade e o mais importante, eu sempre acreditei em mim, sempre tive esperanças de que dias melhores iriam acontecer, como os dias de hoje que eu vivo. Então eu vou resumir um pouco para vocês entenderem um pouco da minha trajetória. Hoje eu tô com 33 anos, eu moro aqui no Rio de Janeiro há 10 anos, né? Eu nasci lá no interior de Minas Gerais, na cidade de Bom Despacho. Infelizmente a família da minha mãe brigaram com meu pai, proibiram a minha mãe, porque minha mãe tinha 15 anos quando ficou grávida e me teve com 16. Eles brigaram com meu pai, porque meu pai era bem amigo da família, minha mãe foi trabalhar, foi ser secretária do meu pai, e eles acabaram tendo um lance, nasceu Dadu. E o meu pai sempre foi muito apaixonado pela minha mãe. E ele queria viver esse romance, viver essa história de amor com a minha mãe, mas a minha mãe preferiu aceitar o que os meus avós, né? Na realidade o meu avô, né? Determinou e proibiu ela e ela acabou não querendo. E isso acabou vindo me prejudicar hoje, né? Que eu vou contar pra vocês. Enfim, galera, aí nesse meio tempo aí, quando eu estava sendo gerado na barriga, no ventre da minha mãe, o meu pai procurou minha mãe várias vezes, dizendo pra ela que não era feliz no casamento, que queria estar tranquilo com ela, que era apaixonado por ela, que queria ter uma vida, mas a minha mãe preferiu não atrapalhar a vida dele, que ela achou, né, com 15 anos queria atrapalhar a vida dele, e preferiu seguir a vida dela, me teve sozinha. O meu pai, que é o meu avô, que eu chamava meu avô de pai também, meu avô não deixou ela aceitar que o meu pai me registrasse, então eu fiquei só registrado no nome da minha mãe, e isso me causou uma problemada que vocês não têm noção. Hoje, né, aconteceu os problemas, apareceram os problemas. Então, galera, eu não tive uma infância muito tranquila, porque o meu avô se envolveu com uma mulher, o meu avô perdeu tudo que ele tinha, todas as casas, os carros, as fazendas, as carvoeiras, tudo que ele tinha conseguido ele perdeu. A minha avó veio a falecer, cada irmão da minha mãe ficou com alguma coisa, menos a minha mãe, que era mais nova, mas a minha mãe seguiu o caminho dela, trabalhou, conseguiu me dar uma boa educação. Minha mãe, tudo que ela podia fazer para mim quando eu era criança, ela fez. Não me faltou comida, não me faltou material escolar, não me faltou boa educação, faltou carinho, faltou amor. Mas em bens materiais, tudo que minha mãe podia fazer por mim, ela fazia. Mas quando eu tinha 3 anos, eu tive contato com meu pai, me tiraram dos braços dele, novamente a família da minha mãe se intrometendo. Meu pai procurou minha mãe várias vezes para querer me registrar.
mas ela não quis deixar por causa do meu avô, porque o meu avô ajudou bastante o meu pai no início, que meu pai estava criando uma autoescola e o meu avô colocou alguns carros da época no nome do meu pai para ajudar ele, mas graças a Deus meu pai conseguiu, a banca examinadora foi lá, deu ok, ele começou com a autoescola dele e seguiu a vida dele, graças a Deus. Mas aí, galera, quando eu tinha 3 anos, a minha mãe se envolveu com um cara que veio a ser meu padrasto durante 15 anos, que esse homem foi meu padrasto dos meus 3 aos meus 15. E durante esse tempo, eu sofri muitas coisas. Eu sofri muito na mão desse homem. Tudo que vocês puderem pensar de ruim, esse homem fez comigo. Ele só não abusou sexualmente de mim. E naquela época não tinha o Disque 100, que hoje qualquer criança que esteja assistindo esse vídeo, se você estiver passando por algum tipo de abuso dentro da sua casa, se o seu padrasto estiver te batendo, se o seu pai ou sua mãe estiverem te batendo, estiverem fazendo violências psicológicas com vocês, ou estiverem abusando de vocês sexualmente, estiver abusando, qualquer tipo de abuso, vocês podem discar para o Disque 100, vocês podem ligar para o 100, 100, que é a campanha, é o Disque 100, e vocês podem denunciar que o Conselho Tutelar da região de vocês vai atrás e vai conseguir resolver o problema de vocês. Na minha época tinha Conselho Tutelar, mas não era algo como é hoje, com as informações que a gente tem hoje. Então, galera, eu sofri bastante, assim, de torturas a ficar roxo, com marcas, com hematomas enormes e ir para a escola. E eu acredito que a gente não pode bater numa criança, a gente tem que conversar com a criança, porque a criança é um ser novo que a gente está ensinando a viver nesse mundo. Então, se a gente conseguir dar uma boa educação, se a gente conseguir se comunicar, que é isso que eu estou fazendo com vocês, conversar sem usar da violência física, tudo muda. O mundo fica melhor, porque quanto mais a gente der amor e informação, mais amor e informação as pessoas vão espalhar. E assim, e várias coisas me marcaram, né, nessa época, né? A minha mãe trabalhava demais, a minha tia cuidava de mim, e esse meu padrasto tirou a minha tia de perto de mim, fez ela ir embora, porque ele sabia o quanto eu amava ela, e então eu fiquei sozinho. Eu fui uma criança muito sozinha, e assim, eu sempre gostei de aparecer. E nas escolas eu sempre queria dançar, eu sempre queria participar dos teatros e não me deixavam. A minha mãe não deixava, minha mãe não acreditava nesse meu potencial. Eu queria fazer dança de quadrilha, né, que é a festa junina, nunca podia, nunca faziam roupa pra mim, então eu ia com roupa normal mesmo, eu ia, ensaiava direitinho, chegava, não tinha a calça rasgada, com a blusa xadrez, mas eu ia lá mesmo assim dançar, porque o meu prazer era o prazer da dança, da arte, de estar ali dançando. E assim, não me deixavam fazer teatro, porque quem podia fazer era só a filha da diretora da escola na época, que eram os principais, né? Os outros, eles não deixavam, e eu queria muito aquilo. E nessa época eu me apeguei muito à Xuxa, porque era a carga da minha bateria. Eu fui muito fã da Xuxa na minha infância, na minha adolescência, parte dos meus 20 e poucos anos, eu ainda era muito fã da Xuxa, porque a Xuxa me passava muita energia boa, ela era a carga da minha bateria. Para vocês terem uma noção, eu fui torturado assim, pelo meu padrasto por uma coisa que eu não fiz, por 1 quilo de carne que ele bebeu no final de semana passado, né, da época, achou que ainda tinha 1 quilo de carne em casa quando foi fazer o almoço, que ele trabalhava numa distribuidora de gás, e não tinha, porque eles tinham comido tudo, porque eles tinham feito pastel e bebido e não tinham visto. E ele obrigou a minha mãe a me segurar e a enfiar uma agulha embaixo da minha unha. E eu sempre falei a verdade, eu sempre gostei da verdade, eu nunca menti. E eu falei que não era eu, que não era eu, que não era eu. Até que a minha mãe viu a situação toda que estava acontecendo e me apertou, tipo, fala que é você, para acabar com isso. E eu tive que assumir uma coisa que eu não tinha feito. Isso eu nunca esqueci, porque eu odeio mentira. Eu odeio, porque assim, minha mãe sempre me disse uma coisa: você falando a verdade, você vai entrar e sair em qualquer lugar. Com a verdade vai te levar em qualquer lugar que você quiser. E é isso que eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei na verdade. Por isso que quando as pessoas mentem pra mim, eu me sinto muito
muito decepcionado, mas já aprendi a perdoar, aprendi que a gente não pode exigir das pessoas aquilo que elas não têm, né? Então, se uma pessoa não tem a verdade dentro do coração dela, eu não posso exigir que ela fale a verdade para mim. Eu não posso acreditar numa pessoa que eu acho que diz a verdade, mas mente para mim. Então isso é um aprendizado que a gente tem que ter na vida, né? Eu tinha tudo, galera, para poder ser revoltado. Eu tinha tudo para ter me tornado um marginal. Eu tinha tudo para poder ter me tornado uma pessoa do mal. Mas eu sempre acreditei no meu potencial. Eu sempre acreditei na minha comunicação. Eu sempre gostei de aparecer, né? Por isso que eu tô aqui falando para vocês hoje. Sempre quis trabalhar na televisão. Então, eu não tive uma infância tranquila, né? Nem parte de uma adolescência tranquila. Esse meu padrasto veio a falecer quando eu tinha 18 anos. Juro por Deus, juro pra vocês. Eu nunca pensei em fazer mal a ser humano nenhum. Mas ele, quando eu tava com 18 anos, o dia que ele me bateu e a minha mãe entrou na frente, ele deu um soco na minha mãe, que a minha mãe ficou com o olho roxo durante muito tempo. Nessa época eu pensei, eu falei pra minha mãe que eu não ia aceitar mais aquilo. Aí ela falou, calma meu filho, Deus sabe o que faz, tudo tem um propósito na vida. E hoje eu acredito realmente nisso, porque com certeza esse homem deve ter sido alguém que deve ter feito alguma coisa muito ruim em outra vida para ter vindo como meu padrasto, ter abusado tanto de mim, ter feito tantas coisas ruins comigo nessa vida. Mas a gente, mesmo sendo criança, a gente não tem que passar por isso. Por isso que existe o Disque 100. Ligue para o número 100 caso você esteja sendo abusado dentro da sua casa, com qualquer tipo de abuso, físico, psicológico. Ninguém tem o direito de fazer nada com criança nenhuma. Mas isso foi o meu karma, foi a minha vida, foi o que eu passei. Então, quando eu tinha 18 anos, esse homem morreu. Ele sofreu um acidente de carreta e juro, gente, ele ficou com o olho no mesmo lugar que ele deixou o olho da minha mãe roxo. Ficou roxo. O braço que ele usava para me bater, para me deixar roxo, para fazer todas as maldades, covardias que ele fazia comigo, ficou todo quebrado, todo destroçado. Minha mãe insistiu para ir lá, né, para eu ver ele. E eu fui, coloquei a mão na mão dele e perdoei ele de toda a maldade que ele me fez e pedi perdão para ele. Também, caso eu tenha feito alguma maldade com ele em outra vida, porque eu sempre acreditei muito nisso, pedi perdão para ele e falei, segue seu caminho, segue no caminho da luz que você vai conseguir sua salvação. Porque eu acho, gente, que a gente está aqui para poder perdoar as pessoas, a gente está aqui para poder aprender. Como vocês estão aprendendo um pouco da minha vida comigo, eu estou aqui para aprender com vocês. Eu aprendi com os erros da minha mãe, aprendo com os erros dos meus irmãos, aprendo com os erros dos meus amigos, aprendo com os meus erros também, porque eu não sou um ser humano perfeito. Eu estou na busca da perfeição, porque o único ser perfeito foi Jesus Cristo e eu me espelho muito nele, na bondade, no amor, no que ele veio espalhar. Então eu acho que a gente tem que ser, a cada dia mais, a gente tem que se espelhar em Jesus Cristo e ver como ele era um ser bondoso, como ele era um ser de amor e espalhar um pouco de amor para as pessoas. Então, galera, eu sofri bastante isso, a minha bateria foi a Xuxa. Então eu com 12 anos eu comecei a trabalhar, lá na minha cidade tinha uma senhora chamada Tita e ela fazia empadas maravilhosas, que eu só comi 2 empadas maravilhosas assim na minha vida, que foi